Olá, pessoal. Nessa aula, iremos iniciar o estudo do sistema excretor, tá? Ou sistema urinário. Como os animais eliminam o lixo produzido por suas células? Todas as células têm metabolismo, ou seja, reações químicas, e essas reações acabam gerando lixo, que nós chamamos de excretas. A excreção é justamente a eliminação dessas excretas que as células produzem do nosso corpo, tá? Como é que isso acontece? Então veja só, imagine aqui uma célula, ela recebe do sangue todos os nutrientes que ela precisa e faz suas reações químicas. Algumas dessas reações produzem lixo, que nós chamamos de excretas. Essas excretas têm então que ser eliminadas da célula. Como ela elimina? De volta para o sangue. Então essas excretas são eliminadas e o sangue depois terá que ser filtrado para eliminar as excretas do corpo. Tá bom? Bom, uma outra função do sistema excretor é manter a homeostase. O que significa isso? Nós devemos ter uma concentração e um volume de líquidos corporais constante, né, considerada normal, um valor médio normal. Assim sendo, se por exemplo nós comemos um alimento muito salgado, nós vamos ter sede. Por quê? Porque nós queremos eliminar o excesso de sal do corpo. Só que para eliminar o excesso de sal, nós vamos usar a nossa urina. E para eliminar o sal, nós gastaremos água. Portanto, para fazer a concentração voltar ao normal, nós teremos que alterar o volume, diminuir o volume. Então, o processo de sede que nós sentimos serve justamente para repor a água que nós perderemos, eliminando o sal. Então, sempre mantendo valores médios, ou seja, mantendo o equilíbrio, a homeostase. Tá bom? Bom, quais são as principais estruturas excretoras na natureza? A primeira delas que nós vamos estudar aqui é o vacúolo pulsátil ou contrátil que aparece nos protozoários de água doce. Lembre que os protozoários são organismos unicelulares. Na água doce, os protozoários são mais concentrados que o ambiente. Portanto, eles ganham água. Tá? Como eles não têm parede celular, eles poderiam romper, né? E morrer. Nesse ambiente foram selecionados apenas protozoários capazes de produzir uma estrutura chamada vacúolo pulsátil ou contrátil. O que ele faz? Ele pega a água que está em excesso dentro da célula e expulsa ativamente, gastando energia. Então ele pulsa e vai jogando água para fora. Uma outra estrutura importante na natureza para excretar são as células flama, comum nos plateumintos, né? Os vermes achatados, como a planária, por exemplo. O sistema excretor da planária pode ser observado nas duas laterais do corpo dela. São muitas células flama. Que se nós ampliarmos aqui, dermos um zoom, vamos perceber que cada célula flama, que é essa amarela aqui, ela tem um núcleo e tem flagelos. As células que estão em volta dela produzem excretas e mandam essas excretas aqui para dentro. O movimentar desses flagelos eliminam as excretas do corpo do animal. Tá bem? A outra estrutura excretora importante são os túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi aparecem nos insetos. Então imagine aqui um gafanhoto, né? Nós temos em vermelho o tubo digestório dele e em amarelo os túbulos de Malpighi. Vamos aumentar, vamos dar um zoom nessa estrutura aqui. Então em vermelho o tubo digestório e em amarelo os túbulos de Malpighi. Eles vão tirar aqui do líquido que circunda o tubo digestório, eles vão tirar as excretas que estão aqui. Então observe, as excretas vão sendo absorvidas por esses tubos e eliminadas no tubo digestório, né? Elas são eliminadas no tubo digestório e as fezes, ao saírem, levam junto as excretas do corpo. Os rins, que são as nossas estruturas excretoras, nós estudaremos mais para frente. Tá? Bom, quando nós excretamos substâncias, as mais importantes para nós eliminarmos do corpo são as excretas nitrogenadas. A mais tóxica delas é a amônia, a média a ureia e a menos tóxica o ácido úrico. Tá? A amônia, por ser muito tóxica, precisa de muita água para ser eliminada. A ureia, média quantidade de água, e o ácido úrico, muito pouca água, já que é pouco tóxico. Então ela pode ser eliminada altamente concentrada. A amônia será eliminada por animais que têm muita água disponível porque vivem na água, como os peixes ósseos e os girinos. Já o ácido úrico é eliminado por répteis e aves que conseguem economizar tanta água que eliminam uma urina pastosa, né? Então,
uma economia de água bastante importante. Os animais que sobraram, os vertebrados que sobraram, né, anfíbios, mamíferos e os peixes cartilaginosos como os tubarões, eliminam ureia. Lembre-se que os mamíferos, como nós, por exemplo, bebemos água com certa frequência, né, entre outras coisas, para poder eliminar as excretas nitrogenadas do nosso corpo. Apenas um invertebrado precisa ser citado, que são os insetos, que também eliminam ácido úrico, ou seja, economizam muita água. Está aí um dos motivos pelo grande sucesso na conquista do ambiente terrestre pelos insetos. Tá bom? Bom, para terminar, de onde vêm as excretas nitrogenadas? Elas vêm das proteínas e ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA, que nós comemos. Ao comer essas substâncias, nós digerimos essas moléculas grandes e produzimos aminoácidos a partir das proteínas e nucleotídeos a partir dos ácidos nucleicos. Lembre que o nucleotídeo é formado por bases nitrogenadas. Então, tanto aminoácidos quanto bases nitrogenadas têm nitrogênio na sua composição. Quando essas substâncias vão para as células usam aminoácidos para produzir proteínas novas, nucleotídeos para produzir DNA e RNA novos. Mas o excesso dessas substâncias é degradado, é metabolizado e é liberado na forma de amônia. Então, observe o seguinte. Quando a célula libera amônia, ela libera para o sangue. O sangue leva a amônia, né? Ele passa pelo fígado levando a amônia. Como o fígado é o órgão desintoxicador do corpo, o que ele faz? Ele transforma a amônia, que é muito tóxica, numa substância menos tóxica, que é a ureia. Nas aves e nos répteis, ao invés de formar ureia, vai formar ácido úrico. Tá? E a ureia vai voltar para o sangue e, ao passar pelos rins, é eliminada na urina. Tá bom? Então é isso. Agora vamos testar o seu conhecimento através de exercício.